Olá, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e hoje a gente entra no tema Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Então, um pequeno resumo aqui. A gente está num ponto do Livro dos Espíritos que está falando do mundo espiritual, né? Do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Então são reflexões e perguntas que são feitas para os espíritos sobre como é a vida na espiritualidade. Então esse é mais um tema que vem, né, da vida espírita, que fala sobre como os espíritos percebem, como eles sentem, quais são os sofrimentos que os espíritos têm na espiritualidade. A pergunta 237 diz assim: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? E a resposta? Sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual um véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Ou seja, o ser continua, né? O ser, ele pré-existe a vida corporal, a vida reencarnada, e continua existindo depois. A inteligência, os ganhos adquiridos com o conhecimento e com a sabedoria se perpetuam no espírito. Então o espírito já possuía certo nível de sabedoria através das experiências na Terra e nas experiências da matéria, acumula e se espera que evolua, que ganhe um pouco mais de experiência, um pouco mais de sabedoria. Então, quando retorna à vida espiritual, ele continua dispondo, é a mesma pessoa, tem a mesma personalidade, continua dispondo das mesmas características. Ele tanto sente quanto sente mais ainda. A gente sabe que nós, como espíritos encarnados, estamos limitados, de uma certa maneira, aos 5 sentidos de percepção e troca com o mundo exterior. A gente depende do tato, do olfato, da audição e da visão para poder se comunicar com o mundo externo. A gente sabe que cada um de nós tem, além desses sentidos que são sentidos físicos, tem outros sentidos também de percepção, sejam aqueles que são do espírito. Mas, enquanto encarnados, esses sentidos estão um pouco abafados, um pouco mais dilatados no caso daqueles que possuem mediunidade, que exercem a mediunidade. Todos nós temos, então um certo nível de percepção todos temos. Para alguns esse nível de percepção é um pouco maior, aqueles que têm mediunidade de prova ou que já desenvolveram uma certa capacidade de interação com o mundo não físico, mas na grande maioria das pessoas a gente está certamente limitado por uma capacidade de percepção dada da vida material. Quando o espírito se liberta da vida corporal, esses sentidos vêm à tona. Então a capacidade de sentir e de perceber, ela fica superlativada, ela está muito mais aflorada, está muito mais tranquila, com menos empecilhos, menos barreiras, menos filtros. Então o espírito, além de perceber aquilo que percebia, percebe muito mais agora, depois de desencarnado, porque já não tem as limitações do corpo físico. Na pergunta 238, são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Né? Se a pergunta não fosse tão infantil, caberia muito bem, mas a gente precisa lembrar que esse inquérito, esse conjunto de perguntas que estabeleceu o Livro dos Espíritos, era muito mais curiosidade de entender como funcionava a espiritualidade, estava se fundamentando a doutrina dos espíritos, então era muito natural essa curiosidade a respeito de um outro mundo do qual a gente não tem consciência enquanto encarnado. Né? A resposta:
Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. É lógico, a capacidade, a possibilidade de saber mais ou menos não está no fato de estar encarnado ou desencarnado, mas sim no quanto de sabedoria, do quanto de esforço aquele espírito fez nas suas vidas pregressas. É lógico, a gente diz que as percepções estão afloradas enquanto no mundo desencarnado, mas a sabedoria é aquela que foi acumulada pelo espírito nas suas existências. Não seria muito lógico se a gente entendesse ou cresce que no mundo espiritual tudo é passível de ser sabido. Então todo ser que estivesse desencarnado saberia todas as coisas. E se sabendo todas as coisas, seria injusto fazer com que ele reencarnasse e passasse de uma hora para outra a não saber mais nada ou a saber muito pouca coisa. A limitação do conhecimento que a gente tem não está no cérebro ou na quantidade de cursos ou de horas de cadeira escolar que a gente passou durante a vida, mas o quanto o nosso espírito adquiriu. Nosso conhecimento atual, sim, está de uma certa maneira limitado no aprendizado que a gente teve aqui, nas possibilidades, mas é muito comum, como a gente já disse, algumas pessoas que nem tiveram a chance de estudar e ter uma tal sabedoria diante das coisas que às vezes nos espanta. Porque como é que essa pessoa pode saber de tudo isso, pode ter toda essa visão, toda essa sabedoria, se ela nem teve chance de fazer um curso mais aprofundado dessa situação? Porque é tão natural, é tão já impresso no espírito, no conhecimento acumulado, que ela se manifesta de uma maneira muito, às vezes, muito maior, com conhecimento muito maior do que outras que tiveram a chance de estudar. E tanto também pessoas que fazem, às vezes, o mesmo curso, e uma desempenha tão brilhantemente mais os conhecimentos do que outra, que às vezes está limitado àquela base do conhecimento passado, ou menos ainda, né? Porque nem a gente não consegue captar tudo que nos é ensinado, a gente não consegue captar tudo o que a gente lê, a gente consegue captar algum conjunto de ideias que estão ali. Quando já existe um pré-conhecimento, aquela nova leitura, aquela nova apresentação para aquele problema, para aquele assunto que está sendo visto, é como se reavivar, como se relembrar de coisas que já estavam ali estabelecidas. E por isso que algumas pessoas têm um rendimento, um conhecimento ou uma evolução diante de alguma oportunidade de aprendizado muito maior do que as outras pessoas. Pergunta 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? E a resposta? Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Ou seja, de novo a questão, o grau de sabedoria, conhecimento e de saber das coisas depende do quanto o espírito já evoluiu. Os espíritos mais primitivos, aqueles que são mais jovens e que não tiveram tantas oportunidades de aprendizado, podem saber muito menos do que aqueles que estão encarnados, porque na escala evolutiva eles estão numa faixa ainda muito anterior. Então é natural que, dado a idade espiritual, vamos dizer assim, existam espíritos que estejam num nível de evolução ainda inferior àqueles que estão na média encarnados aqui no planeta Terra nesse momento. Porque a criação é contínua, cada um de nós tem uma idade diferente, foi criado num momento diferente, teve oportunidades diferentes, então a cada um, a justiça divina se estabelece justamente pelo fato de que a cada um é dado segundo o seu esforço, segundo a sua evolução, segundo as chances que teve. Pergunta número 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós? E aí a resposta: não, e daí vem que nem sempre nós nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. E aí uma pequena consideração aqui, bastante interessante e que mostra a riqueza e a clareza do ensinamento dos Espíritos, da doutrina dos Espíritos. O conhecimento que a gente tem em relação ao tempo
foi em um determinado momento, pelo avanço da ciência, sendo questionado. Então a gente aparece em determinado momento, com a lei da relatividade, desenvolvida por Albert Einstein, a relação do espaço-tempo. Então, ele questionava, e o postulado questiona justamente isso. Então, existe espaço e tempo. Existe espaço-tempo. Espaço-tempo é um conjunto, é um sistema de coordenadas que é utilizado como base para o estudo da relatividade. Daí que todo mundo já deve ter passado, já deve ter visto em filmes, que, por exemplo, um conjunto de pessoas se utilizando de uma nave vai viajar pelo espaço e leva 6 meses viajando. Quando retorna à Terra, encontra passado na Terra 40, 50 anos. Como é que funciona essa relação? Como está um conceito de espaço-tempo, o tempo ele é uma dependência do espaço. Como os espíritos não têm a dependência do espaço como nós temos, eles têm uma facilidade, uma mobilidade diferente. Um outro exemplo que é utilizado bastante por Albert Einstein explica assim: se você olhar de um ponto de vista externo, um trem passando em alta velocidade, e você enxerga uma pessoa dentro do trem, né? Uma pessoa está de pé dentro do trem, o trem passa e você olha pelo trem passando. Para você, aquela pessoa passou em alta velocidade, você vê a pessoa correndo, então a velocidade com que a pessoa está é muito grande. Para a pessoa internamente no trem, ela estava parada, ela estava simplesmente de pé no trem, segurando num banco, por exemplo, né? Esse relativismo da velocidade e do tempo que se desloca está muito relacionado com a medida como a velocidade se desloca no espaço. Por isso essa relação espaço-tempo. Por isso fica mais fácil a gente conseguir compreender por que na espiritualidade o tempo não tem a mesma dimensão que a gente. A gente às vezes passa aqui 1 ano para a gente, às vezes uma semana já, né, demora para passar, né? Principalmente quando é uma semana fria, que nem essa que a gente está enfrentando agora, né? Parece que os dias se alongam, né? As coisas ficam difíceis de passar. Na espiritualidade isso passa de uma maneira muito tranquila, eles não têm essa limitação. O espaço lá se desloca de uma maneira diferente do que é aqui, né? De tal maneira que alguns espíritos às vezes, principalmente às vezes por um processo vicioso de pensamento num determinado problema, por exemplo, podem passar às vezes uma centena de anos vinculado num problema, num sofrimento, num problema que está acontecendo, uma centena de anos para nós, encarnados aqui. Para ele, aquilo passa muito rápido, né? Ele não tem aquela noção, aquele conhecimento que se passou tanto tempo, que se passaram 20, 30, 40, 50, 60 anos. Para ele aquilo tem uma dimensão de maneira diferente. Daí também a capacidade com que os espíritos têm, às vezes, de alongar esse tempo, de perceberem consequências da situação atual, ou de anteverem, fazerem previsões em relação àquilo que eles estão enxergando, por essa capacidade de enxergar a coisa muito maior do que aquela que a gente está limitado pelos nossos sentidos. O nosso espaço, aquele espaço que a gente ocupa, define muito dessa qualidade de tempo, dessa variável tempo que a gente olha passar no relógio, né? Nosso tempo é medido pelo relógio de uma maneira quadradinha, sequencial, né? Sempre levando ao mesmo tempo, mas porque está limitado àquele espaço que está, o espaço parado. É um conceito que a ciência tem trabalhado bastante, o que mostra e que vem mais uma vez corroborar que a ideia dos espíritos ou a maneira da vida espiritual alarga os horizontes de conhecimento que a gente tem na vida material, dos limites que a gente tem enquanto vivendo encarnado na matéria. Pergunta número 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Quer dizer, eles conhecem mais do presente do que nós mesmos? E a resposta? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata a ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Ou seja, nossa visão está novamente limitada aos nossos órgãos sensoriais.
Nós dependemos de um conjunto de frequência de ondas que o nosso olhar, que o nosso olho é capaz de captar e converter em sinais elétricos, que é entendido pelo cérebro e decodificado pelo cérebro. Então a gente tem várias limitações para que a informação chegue até o espírito, daquilo que a gente percebe. Fora o mundo sensorial, lógico, né? Fora a outra capacidade que cada um de nós tem, mas como eu já disse, está atenuada. De maneira geral, a nossa visão depende do que a gente consegue enxergar. Um espírito desencarnado, ele não tem essa limitação física que nós temos. Ele não precisa de um olho humano para poder enxergar. Ele não precisa de captar a maneira de captar as frequências do ambiente é diferente. Daí a riqueza de informações e detalhes que o espírito tem em relação ao encarnado. É muito comum de a gente passar por isso. Quando a gente vê, por exemplo, sessões de mediunidade, onde o médium, por levar o seu pensamento numa vibração para a espiritualidade, é levado a conhecer por exemplo, uma paisagem, e que ele tenta refletir aquela paisagem no papel. E é muito comum de os médiuns reclamarem muito na tentativa de transcrever aquela paisagem e dizer, puxa, mas as cores eram tão lindas que não existem cores no papel que eu consiga colocar para demonstrar aquilo que eu vi. Os grandes artistas que pintam os grandes quadros, os grandes pintores que já passaram pela humanidade, a gente sabe que a inspiração deles era muito da espiritualidade, da maneira como eles entravam em contato com esse mundo inspirado e através de lá eles tentavam refletir aquilo que eles tinham visto. E mesmo aquelas obras passadas aqui, que para a gente são maravilhosas, ainda são uma fotografia muito pálida da espiritualidade. Eu lembro de ter visto uma vez um livro espírita que contava que um recém-chegado na espiritualidade é levado pelo instrutor a visitar um museu na espiritualidade. E chegando lá, ele olha um determinado quadro e fala, nossa, eu conheço esse quadro. Eu vi na Terra esse quadro, eu fui visitar um museu lá na Terra e tinha esse quadro, só que tem alguma coisa diferente, esse quadro é muito mais, as cores são diferentes, nossa, o espírito pintou isso pensando naquele quadro que ele viu lá na Terra, né? E aí o instrutor ri e diz, não, assim, o que você viu na Terra que é uma cópia desse aqui, né? O pintor que está lá na Terra, que pintou esse quadro que você viu, ele passou por aqui, olhou esse quadro e de memória ele foi e pintou aquele quadro da maneira como ele conseguia fazer com as técnicas que existiam lá. Então, a riqueza de informações da espiritualidade, do nível vibracional, é muito maior do que aqueles que a gente dispõe aqui no mundo material. De novo, a gente tem uma limitação aqui com uma certa finalidade. Então, na vida espiritual é muito diferente, os detalhes são muito maiores, as informações são muito maiores. As captações, a gente tem sensação de frio, calor, de tato, limitado pelos órgãos que são juntas na cabeça, a gente junta essas informações, a nossa memória, então, muitas vezes agrega sensações de temperatura, de luz e de sensações para poder montar um certo conceito. Na espiritualidade, isso chega com informações de todos os níveis de vibração diferente, que montam uma percepção muito mais rica do que aquela que a gente consegue captar aqui, onde a gente está limitado de novo pelos 5 sentidos, né? Pergunta número 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado, ou seja, eles conseguem enxergar o passado todo para trás, todo ele, né? E a resposta, o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou da memória, mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. E a gente sabe hoje também avançando, a ciência avançando também, que a nossa capacidade de memória também está limitada um pouco pela nossa memória de curto prazo.
quando a gente usa recursos que já existem na psicologia para poder fazer processos de regressão, a gente consegue fazer com que a pessoa relembre de detalhes, às vezes, muito pequenos, desde o momento da vida intrauterina. Isso quando não, através de terapia de vidas passadas, por exemplo, faz com que o indivíduo alcance o conhecimento até de vidas passadas. Então, que nível de conhecimento do passado se é possível ter? De novo, a nossa limitação aqui, falar, mas eu não lembro o que eu fazia quando eu tinha 2 anos de idade. Bom, você não lembra na tua memória racional, nessa memória presente. Se você se utilizar de meios adequados, você consegue voltar. Ou seja, se você leva a sua mente, independente do teu corpo físico, a voltar num processo de regressão, você consegue capturar essas sensações, essas recordações que existiam lá. Há de se imaginar que o espírito livre da matéria consegue, às vezes, alcançar, voltar muito mais tempo, às vezes, de algumas existências anteriores. A gente sabe, por informação da espiritualidade, que mesmo esse conhecimento está limitado, às vezes, à própria evolução do espírito, já que alguns conhecimentos anteriores podem ser prejudiciais na medida em que podem tolher a sua evolução, tolher o seu conhecimento. Daí que ser um dos preceitos, um dos conceitos básicos do Espiritismo, o esquecimento do passado. Por quê? A gente vem, de uma certa maneira, com a memória apagada das existências anteriores, ou não acessível das existências anteriores, porque muitas vezes o conhecimento dessas memórias poderia prejudicar a nossa evolução, prejudicar aqueles consertos que a gente tem que fazer, evitar certos confrontos que a gente acaba tendo que enfrentar, mas no sentido de evoluir, de desmontar aquela dificuldade que aconteceu no passado, para que a gente possa continuar evoluindo como espírito. Então, são mecanismos que nos auxiliam e não limitações de fato. Quando o espírito mais evoluído, quanto mais ele evoluído ele é, mais ele consegue rememorar vivências passadas e mais longo fica o seu conhecimento das vidas anteriores. Dali que também vai dando para ele um conhecimento maior das capacidades e dos débitos que ele tem para poder fazer os seus ajustes também. Então, é menos limitação e mais um recurso que a gente tem para nos auxiliar na evolução. Pergunta número 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Resposta: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhes reserva. Para que tal aconteça, preciso é, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Ou seja, evoluindo, há de chegar um tempo mais próximo de Deus, mais integrado em Deus, que ele consegue ter uma visão do todo, sem essa limitação de passado, presente e futuro. O que a gente sabe, um prenúncio disso, é uma maneira simples de explicar o fato da vidência, por exemplo, é que quando normalmente todo mundo faz previsão do futuro. Quando você imagina, se você tem uma criança correndo e você tem um buraco lá mais para frente, você fala, olha, cuidado com o buraco, né? Você está fazendo uma previsão, no sentido de antever uma situação que poderia acontecer. Então, o futuro, ele ainda não aconteceu, mas ele é uma projeção da situação atual. Do ponto de vista que a gente está, cada vez que a gente faz um exercício de planejamento, de imaginar o futuro, nós estamos fazendo uma previsão. Quanto mais você consegue enxergar dessas vibrações, das sombras que são projetadas pelas situações atuais e as anteriores, mais claro fica o futuro. Daí que dá para a gente imaginar que quanto mais elevado o ser, maior é o alongamento que ele consegue ver, tanto para frente quanto para trás, porque ele está num ponto de vista muito mais amplo, muito mais privilegiado, vamos dizer assim. Né? Mas é uma capacidade, é um ganho que o espírito consegue à medida em que ele vai evoluindo, mesmo porque essas capacidades vão ajudá-lo no sentido de ele ajudar a desenvolver todos aqueles outros irmãos das quais ele se dedica para poder auxiliar. Bom, ficamos por aqui, a gente retorna então na próxima sessão com mais um pedaço desse tema
de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, do capítulo 6 da Vida Espírita. Até lá!